Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essas mudanças que aconteceram aqui, né? Mudei uma logo, mudei a chamada. Essa logo quem fez foi um amigo, um querido amigo, designer, Anderson. Ele fez, e muito bonita, muito criativa, carinhosa, e gostei bastante. Já estava um tempo aqui comigo e agora eu fiz a mudança e começar a divulgar, né? A ideia é de botar estudos. Eu estava há pouco tempo pensando nisso. Tem um amigo querido também de Santa Catarina, Jean Pierre. Jean Pierre, eu conheci ele em Barra Velha. Ele tem um programa na rádio web atualmente chamado Conexão Gospel, muito bom. O Jean é uma pessoa fantástica. Ele, quando eu estive em Barra Velha pastoreando, eu o conheci. O Jean era da Assembleia de Deus, nós tivemos uma grande amizade e nós fizemos um programa, acho que foi uns 2 anos, um programa chamado Entendes o que Lês, e lá nós fizemos estudos da Bíblia, versículo por versículo, foi muito legal, e ele já tinha me pedido para voltar com o estudo, e eu comecei a pensar sobre esse programa, comecei a pensar nisso, e como tem feito as lives, tem ficado legal, eu pretendo fazer aí o Entendes o que Lês, começar um canal de programa. Vou colocar aqui, depois eu vou jogar ele pro YouTube, e ali nós vamos começar então, eu vou começar então a fazer estudos bíblicos. Lógico que alguns eu vou trazer do que eu já faço, mas eu também quero uma sugestão de vocês podem divulgar, podem perguntar, podem colocar e vamos estudar, né? Aqueles estudos que quem me conhece está acostumado, eu vou lá, vou pesquisar, vou analisar, trazer, podemos fazer uma aplicação, vamos trazer, lógico, para o dia atual, fazer umas comparações, sempre com uma análise teológica, mas muito mais bíblica, para a gente compreender um pouco mais. Então hoje eu vou falar sobre o Entendes o que Lês, depois nós vamos fazer uma sequência e vou pedir que vocês sugiram dúvidas. E o Entendes o que Lês, a ideia é essa, é trabalhar dessa forma, compreendendo os textos bíblicos. Então vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Então estou contando com vocês, vamos compartilhar aí toda segunda-feira às 21 horas. Se por acaso não conseguir uma segunda-feira, eu comunico a vocês, mas a gente continua, posso fazer aí, tá em outro horário, e colocar para ficar divulgando para segunda-feira, toda segunda-feira, 9 horas, está o vídeo aí. A ideia é divulgar esse programa e a gente começar a estudar mais a Bíblia. E eu vou explicar o porquê, a ideia do programa, de onde é que vem e o que vai ser feito. Nós já trabalhamos alguns textos assim, já tenho feito algumas experiências, né, com vocês, e agora eu quero melhorar, me aprofundar mais dessas questões. Eu tenho muitos estudos que eu posso colocar. Gostaria que vocês dessem sugestões para que eu pudesse me aprofundar e tirar dúvidas e também aprender. Às vezes alguém tem uma curiosidade de um texto que eu não percebi, mas que quando eu pesquiso me interessa. Isso é bem importante, eu gosto bastante, então estou aí à disposição de vocês, tá bom? Oi, Márcia, vamos lá? Vamos curtir o frio? Esperar nevar? Bom, o Entendes o que Lês, ele vem de uma pergunta que se encontra em Atos capítulo 8. Nós conhecemos o texto, muitos conhecem, que fala de Filipe e eunuco, né, o oficial da rainha de Candace, responsável pela tesouro da rainha de Candace. E eu quero trabalhar um pouco nesse texto e quero chamar umas atenções. Eu vou usar a Bíblia para a gente pesquisar sobre isso, analisar. Entrou umas pessoas aí, depois a gente vai vendo aí, vamos conversando com vocês, tá bom? Lembrando que eu quero que vocês participem, coloquem, escrevam, para que a gente possa, para que eu possa interagir e falar para vocês também das dúvidas que vocês têm, né? O texto está em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, até o versículo 40, eu vou ler e vou trabalhar muito mais na pergunta de Filipe, mas para a gente contextualizar, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro,
que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles o caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar nesse texto, né? A pergunta vem do versículo 30, que eu até li 2 vezes, que diz: Filipe, correndo, ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que vens lendo? E outros dizem: entendes o que lês? A pergunta que Filipe faz é uma pergunta muito clássica, muito simples, importante, que nós devemos ter. Vejam que coisa interessante, a questão da compreensão da palavra. E é o que eu quero trabalhar nesse programa a partir de hoje, é isso: compreender o que a Bíblia tem para nos dizer. E é muito importante que a gente compreenda o que os textos bíblicos dizem. Se a gente pegar aqui, tem muita coisa para trabalhar, questões geográficas, história, Candace, onde é, né? Quem é Candace, o reino etíope da época, a distância de Jerusalém a Azoto, de Azoto de Azoto até onde Filipe estava, de Jerusalém em Gaza, Gaza até Azoto. Uma coisa importante é que Filipe vai, vejam que o versículo 26 diz assim: o anjo falou para Filipe: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e esse se acha deserto. Veja que coisa interessante, Filipe vai para um lugar, o Espírito fala para Filipe: vai para um lugar onde não tem ninguém. Começa por aí, isso é muito importante, a gente tem que compreender isso. A chamada do anjo, do Espírito Santo a Filipe, é para ele ir a um lugar onde não tem ninguém. E todo o texto que está aqui, que eu vou trabalhar hoje nessa parte, vai falar sobre isso. E veja que interessante, hoje muitas pessoas vão procurar querer trabalhar onde tem muita gente, né? Como é difícil hoje a gente falar do reino, do evangelho, se não tiver número. Tem gente que mede o poder da sua igreja, o potencial, se a sua igreja vai bem quando tem muita gente, se o seu trabalho tem muita gente. E o anjo do Senhor, né, quando ele chega a Filipe, ele fala: vai para um lugar onde não tem ninguém. Veja que coisa totalmente contraditória ao que nós vemos hoje, que tem sido passado hoje, né? Vá para um lugar onde está deserto. Então a primeira coisa que nós temos que chamar, entender, inclusive hoje no meio batista, esse mês agora é o mês do homem batista, o mês do pastor, do mês do chamado, né, para os vocacionados, é que Deus nos chama para onde Ele quer e não para onde a gente acha que vai dar resultado que a gente quer, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, porque hoje o texto vai trabalhar sobre isso, eu vou trabalhar com esse texto sobre isso, e nós vamos ver. Eu tenho algumas pessoas que entraram aqui, né? A minha sogra, Dona Marise, que bom estar aqui nos vendo, o pastor Marcelo. Bem, pastor, obrigado por estar aí conosco, que bom. Marcelo Faria, grande amigo de muitos anos, né? Cidinha, tudo bem, Cidinha? Jean, ô Jean, tudo bom, meu querido? Deus te abençoe, muito bom tê-los aqui. E vamos lá então. Então, o que acontece? Filipe, ele está ali sendo levado para um lugar deserto e de repente, se pegássemos o mapa, nós íamos ver que era como se fosse
uma estrada totalmente fora da rota principal, e vem uma carruagem, não é uma carruagem qualquer. Esse homem, ele era oficial de Candace, a rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todo o tesouro. Ele era um cara forte, um cara de poder aquisitivo, ele estava lá, e ele vem com a sua comitiva, né? Não seria diferente ter soldados, pessoas ao redor, com certeza, por causa de assaltos, de roubos. Existia já isso na época, não penso que isso é coisa já do século 21, 19, 20, já existia na época assaltos, roubos, e a Bíblia diz isso bem claro, já acontecia da época passada, existia na época de Jesus, né? Eles andavam com espadas, não era tão simples, e ele está andando então ali, e a Bíblia diz uma coisa interessante no versículo 27, que ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Então vamos analisar uma coisa. Primeiro ele foi em Jerusalém, está voltando, né, que ele estava indo para Jerusalém, né, ele estava em Jerusalém para adorar ao Senhor. E veja que interessante, ele estava indo adorar a Deus, estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia o que estava lendo. Isso é muito interessante. Filipe chega perto ali da carruagem, do cavalo, ouve ele lendo o texto, ele está lendo o texto de Isaías, o texto de Isaías é Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8, Isaías 50, 66 é considerado o evangelho do Antigo Testamento, onde se fala das boas novas, da salvação, do Senhor, do Messias, vai falar do sacrifício de Cristo, é o texto que fala dos gentios se convertendo. Isaías esse texto, essa parte vai falar muito sobre isso, e ele está voltando, ele está indo ali, está caminhando, está lendo o texto, mas ele não entende. E quantas vezes nós lemos a passagem bíblica e nós não entendemos? Quantas pessoas estão lendo a Bíblia e não entendem? Quantas pessoas estão procurando compreender textos e não estão entendendo? Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que entender, que nem sempre o fato de você ler a Bíblia significa que você entenda. Você precisa compreender. Filipe estava ali nesse ponto, estava buscando compreender, né, o que o rapaz estava lendo, para ele explicar a ele. Nós devemos entender isso. O que ele estava lendo, o que ele estava pensando, o que ele queria conhecer, né? E aqui vem umas coisas interessantes, que esse homem, mesmo não entendendo, ele ia ao templo, ele ia para adorar a Deus, mas sem compreensão nenhuma. E veja que o cuidado de Deus para com ele é que ele pudesse entender. Para que entender? Para que ele pudesse entender a salvação, ser salvo, que ele pudesse entender e se batizar. Bom, aqui nós podemos compreender algumas questões muito importantes. Primeiro, que não é o número de pessoas que vai fazer com que o seu ministério cresça ou que uma igreja se pareça boa. Né? Às vezes Deus quer que uma pessoa só entenda o Evangelho, Ele está olhando para o coração da pessoa que quer compreender, e não para o número de pessoas que estão frequentando as igrejas ou reuniões. Deus não se preocupa com o número, Deus se preocupa com o coração. Então nós temos que entender isso. Muitas vezes nós achamos que fazer certas coisas, que fazer certos movimentos, certas coisas emotivas é o que Deus quer pessoas pulando, não, Deus quer corações voltados, sinceros. Então ele está olhando para quem quer conhecê-lo. E esse oficial nesse momento estava querendo entender, estava lendo, e talvez na sua mente não estava entendendo. Tanto é que ele pergunta, o profeta está falando dele ou de algum outro? Não estou entendendo. E quantas vezes nós procuramos na Bíblia textos e não entendemos? Eu, há muitos anos atrás, acho que em 2005, entre 2005, 2000 a 2005, eu escrevi um livro que eu falei sobre isso. Eu falo que nós vivemos uma época muito difícil, uma época onde as pessoas conhecem a Bíblia por ouvi-la e não por lê-la. As pessoas conhecem de Jesus por ouvir e não por ler. As pessoas falam de fé porque as pessoas ouvem as pessoas falando de fé, mas não pela palavra. E a Bíblia continua sendo a mesma. Nós devemos conhecer a Bíblia. Porque se a Bíblia não tem valor, se eu não quero ler a Bíblia, eu acho chato, eu acho que eu não vou entender, eu quero ouvir que as pessoas me contem, ela não tem valor nenhum. A revelação que ela tem não tem valor, a morte de Cristo não tem valor, a salvação não tem valor, nada tem valor. Então isso é o primeiro ponto, eu tenho que compreender o que a Bíblia diz. Não é fácil, lógico que não, é dedicação, é envolvimento, isso é muito importante. Nós devemos dedicar tempo
para conhecer a Bíblia. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é um homem que tem o prazer na lei do Senhor, versículo 2 diz isso, e na sua lei medita dia e noite. A palavra meditar em hebraico ali significa murmurar em baixa voz. É como se a pessoa ficasse murmurando em baixa voz na lei de Deus para ficar ouvindo e compreendendo. Então, a ideia é essa, eu vou meditar na palavra de Deus dia e noite para entender, para que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo, ele venha tirar as dúvidas. E é assim que trabalha, nessa intimidade, nesse contato com Deus. Então não é simplesmente ouvindo certos pregadores ou fazendo certas coisas que todo mundo faz. Nós precisamos compreender o que a Bíblia tem a nos ensinar. E aí nós temos que entender quantas pessoas nas igrejas leem Bíblia, ouvem mensagem, mas não sabem nem do que está sendo falado. Você fala de salvação, você fala de misericórdia, você fala de reino de Deus, as pessoas não têm a mínima noção do que é isso. Você fala de graça, as pessoas não têm a mínima noção. Eu ouço muito isso, as pessoas falam assim, mas e o amor? Né? Normalmente a pessoa ela busca o amor para justificar os seus erros. Aí fala, não, mas e o amor? Né? O amor de Deus levou Cristo para a cruz. Foi por amor de Deus que ele fez com que muitos no passado sofressem e morressem por não segui-lo. Pelo amor ao seu povo fiel. O amor de Deus, ele não é passar a mão nos erros das pessoas. O amor de Deus, ele se manifesta na sua justiça misericordiosa, mas é uma justiça. Então o amor de Deus está para nos direcionar à salvação que está em Cristo, porque o amor de Deus é manifestado e é revelado através de Cristo. Então nós temos que entender isso. As pessoas falam, mas e o amor? Por quê? As pessoas querem que a gente trate as pessoas com carinho pelos erros que elas cometem? Não, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e não um coração arrogante, orgulhoso, soberbo ou mentiroso. Deus não vai querer esse coração. Ele quer um coração contrito, voltado para Ele. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, nos faz nos sentir mal. Por quê? Porque o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Cristo. Nós temos que entender isso. Então o amor de Cristo, ele nos afasta o amor de Deus, de Cristo, nos une a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nós temos que entender isso. Isso é muito importante. Então nós temos que compreender esse amor. Quando se fala dessa questão, Deus quer pessoas que tenham o seu coração voltado para Ele. Deus quer que as pessoas entendam do que Ele está falando. Então, nós temos que compreender, ler a Bíblia não é simples. Vejam que coisa interessante. Para a gente fazer qualquer coisa na vida, para conseguir algo melhor, para a gente ir para fazer uma faculdade, eu, no caso, que estou ali no mestrado, pessoas que querem fazer um concurso, jovens que querem entrar para a faculdade, a gente passa meses, anos, horas lendo, estudando para alguma coisa do nosso futuro. Aí eu tenho que me dedicar, eu não vou sair, eu não vou fazer nada, porque eu vou estar ali para aprender, porque eu tenho que passar nesta prova. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como quem não tem de se envergonhar do Evangelho. Então, há uma ideia, o Paulo passa uma ideia de um vestibular onde eu tenho que apresentar a Deus como um obreiro aprovado, uma pessoa que eu estou ali apto, capacitado, não tendo que me envergonhar em relação ao Evangelho. Pedro vai dizer que eu tenho que ter tranquilidade para responder à razão da fé que eu tenho. E muitas pessoas hoje não têm essa tranquilidade, não têm essa certeza. Então nós temos que entender isso. Então vejam, eu preciso compreender que para conhecer a Deus e entender a sua Bíblia, eu tenho que estar com o coração voltado para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Esse é um ponto principal. Então eu tenho que entender isso. Foi o que aconteceu com esse oficial. Ele estava lendo um texto, ele não entendia, mas ele queria compreender. Olha, hoje nós temos igrejas abolindo escolas dominicais, pessoas que não vão, que não se preocupam em estudar, que não acham que não necessitam, sempre tem alguma coisa mais importante para fazer do que para a escola dominical, pessoas que não querem ler a Bíblia, preferem ouvir mensagens, e aí, tá bom, tá ótimo, pessoas que acham que vão orar e Deus vai revelar as coisas para elas e elas não precisam estudar a Bíblia, só que a Bíblia não diz isso, você precisa se aprofundar, ler, conhecer, Deus se revela através da sua escritura. A Bíblia é uma palavra inspirada, Deus capacitou as pessoas para escreverem sobre ele, para que a gente possa compreender. Então nós temos que entender isso.
Nós necessitamos desta compreensão. Então, o primeiro ponto importante de você entender o que você lê é você saber o porquê que você está lendo. Outra coisa importante, veja como é importante a gente compreender. Domingo nós vamos à igreja, normalmente domingo é o dia da escola dominical, é o dia da escola bíblica, algumas têm outros dias da semana, mas normalmente é no domingo. Domingo é o dia do Senhor para os cristãos, porque nós, no domingo, adoramos a Deus pela ressurreição. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, todo domingo estamos na igreja para louvar a Deus pela ressurreição que é em Cristo. Eu ouço pessoas falando assim, o nosso sábado é o domingo. Não, primeiro que não é sábado, é Shabá. E o Shabá não tem nada a ver com domingo. Domingo é o primeiro dia da semana onde Cristo ressuscitou. Não é o dia do descanso, é o dia da ressurreição. Muda a história. E muita gente não sabe por que vai à igreja. Vai à igreja para ver o outro, para se sentir bem, para fazer alguma coisa. Qualquer outra coisa é mais importante para fazer. Então vem os problemas por falta de compreensão. E isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando de inúmeras igrejas, inúmeros crentes hoje nesse meio que se chama evangélico, que é um meio aí totalmente complicado, deturpado, perdido, que não tem nada a ver com o cristão. Eles dizem isso, né? Domingo para eles é um dia de descanso qualquer. Não é, é o primeiro dia da semana, onde Cristo ressuscitou, todos o viram e ele ali apareceu a muitas pessoas, então foi no domingo, primeiro dia da semana. É por isso que você deve ir à igreja, é por isso que as pessoas vão à igreja. Era para isso que deveria acontecer os cultos de domingo, né? E não para ir lá no louvorzão, ou para ir lá porque vai ter uma programação especial, ou para ir lá porque eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou à igreja. Então, começa por aí. Veja a importância da gente compreender a Bíblia. São tantas coisas que a gente tem que se aprofundar. Eu tenho pessoas aqui, eu estou vendo aqui Marcelo, né? Marcelo Muniz, meu querido pastor Marcelo Muniz. Estudamos juntos, né? Lá no seminário, e quantas coisas a gente falava nesse momento de compreensão e hoje vê que é importante. Então nós temos que entender isso. Então vejam, domingo é o dia do Senhor e a Bíblia diz isso. Então nós temos que entender. Esse oficial, ele estava andando, ele lia o texto e não conhecia. Quantas coisas você lê na Bíblia e você não entende? Fala para mim. Talvez se vocês começarem a colocar, e peço que vocês coloquem aí escrito, alguma coisa que você gostaria de compreender, algum texto que você gostaria de compreender, e a gente vai trabalhar sobre isso. Eu lembro que em determinado momento me pediram para dar um estudo sobre o Espírito Santo. Dá um estudo sobre dons. Eu fui dar um estudo sobre o Espírito Santo, sobre dons. Só que para dar o estudo eu comecei a mostrar o Espírito Santo do Antigo Testamento, como é que ele atuava, como é que foi feito, quem era o Espírito Santo, a visão do Espírito Santo antes da compreensão da Trindade, depois na Trindade, o Espírito Santo do Novo Testamento, os dons, as cartas que falam dos dons, em que momento foi falado, como é que eram os dons, até chegar onde quem pediu nos estudos seguintes não apareceu mais, porque não é isso que as pessoas querem, eles querem que você concorde com o que eles pensam. Isso não é entender o que está lendo, isso é você ter apoio às suas ideias, e isso não é o correto. Entender o que lê é compreender o que o texto está dizendo. Existem duas palavras interessantes que são utilizadas, a exegese, que é escrito com EX, exegese, de extrair, você tira do texto que ele está apresentando, e a exegese, que é a que você coloca no texto que ele não tem. Tem muito disso. Existem umas frases que falam, não pegue um texto por pretexto, um texto fora de contexto. É muito importante entender isso, eu tenho que entender para que eu possa compreender. Veja, se o Novo Testamento ele é todo uma carta, eu não posso pegar um versículo e dizer que aquele versículo diz algo determinado. Eu tenho que pegar toda a carta e saber quem é que escreveu, quem é o destinatário, qual é a história em comum, onde é que ele vive, o que está acontecendo. Então, envolve muita coisa. Mas Joane, isso é muito chato. É chato, né? É trabalhoso. É muito mais para quem estuda e vai passar do que para quem ouve, não é verdade? Mas é isso que faz a diferença. Foi isso que aconteceu com esse oficial. Esse oficial estava andando, lendo sobre Isaías. Isaías está falando lá que ele foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador. Ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração que da terra sua fluida foi tirada? Quer dizer, ele vai morrer e não vai ter uma geração. Do que ele está falando? Ele está falando dele, do profeta? É a pergunta do eunuco. Não, ele está falando de Jesus. E aí então Filipe começa a explicar ao eunuco
daquela passagem, de quem era Isaías, o profeta Isaías, em que momento ele está dizendo, por que ele está dizendo, e ele vai começar lá e vai falar da profecia de Jesus, e ele vai apontar até Jesus de Nazaré. E vai falar que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele vai explicar o plano de salvação, começando em Isaías, fazendo todo o trajeto. Aquele eunuco conhecia, ele ia ao templo, ele queria compreender, mas ele precisava entender melhor. Veja, o texto dizia que ele ia lá ao templo adorar. E às vezes tem pessoas que vão à igreja adorar, mas não sabem o que está fazendo. Tem cânticos que nós cantamos, eu falo muito disso, que nós cantamos e o texto não pode, ele é contra os ensinamentos bíblicos. E cantamos, achamos bonito, pô, que legal, tem uma melodia, são mantras. E as pessoas acham que são legais. E não tem nada, deturpam a Bíblia, vão contra. Ah, mas que coisa boba, chata, não é assim? É assim, né? Infelizmente, para quem pensa dessa forma, é assim. Então, nós precisamos nos dedicar. Se fosse simples, Jesus não ia morrer. Jesus estaria lá agradando todo mundo. Jesus não veio agradar todo mundo. Jesus veio e ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que acham que estão perfeitos. Eu vim para aqueles que têm consciência que têm dificuldades. É disso que ele está falando. Então, Jesus mostra isso. E o eunuco era um desses. Ele fala, poxa, mas como é que ele está falando? E aí, então, Filipe começa a explicar. Então, vejam que coisa interessante. De uma pessoa que está indo ao templo, que está indo no templo adorar, essa pessoa está indo lá adorar no templo, está lendo o texto, está com o texto aberto na sua mão, lógico que não é a Bíblia de hoje, mas era provavelmente um papiro, um rolo aberto, ele está lendo aquele texto, ele não está entendendo e está indo ao templo, mas ele quer entender, então Deus vai lá e faz com que ele possa compreender. E aí ele começa a compreender, e ele chega em determinado lugar, versículo 36 diz, chegando a certo lugar onde havia água, ele disse, eis aqui a água. A carruagem tinha água. Ele fez uma viagem longa, com certeza tinha água, mas ele entendeu que para batizar era necessário mergulhar. Então ele fala, ali tem água, tem um rio com água. O que me impede de eu ser batizado? Então veja que coisa importante, veja que coisa que a Bíblia nos mostra, contextos importantes. Ele chega à conclusão de que ele quer ser batizado por compreender a salvação que é em Cristo. Hoje se fala em batismo porque o que se quer é número de pessoas. Vejam que coisa importante eu vou colocar aqui. Quando nós falamos sobre batismo, essas questões. Boa noite, Cristiano Santana. Tudo bem, querido? Germano, tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Maninho, tudo bom? Veja que coisa interessante. Hoje o costume é assim, a pessoa chega na igreja, está fazendo, não está gostando, vamos batizar, batiza domingo que vem, batiza hoje à noite, batiza depois, batiza numa leva, vamos batizar, pega um atacado, vamos batizar, enfia todo mundo. Pera aí, olha o que acontece, ele entende, e ele pede, aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Olha o que Filipe fala, Filipe podia falar, não, qualquer coisa que quer se batizar, vamos batizar. Pô, Pedro acabou de batizar agora 3.000, 5.000 pessoas, eu vou te batizar. Não, olha o que Filipe fala para ele. É lícito. Se crês de todo o coração, se você crê de todo o coração, nesse Jesus que eu falei para você, se você entende, a palavra crer é muito interessante. Crer e fé tem uma diferença muito grande na língua grega, na língua hebraica, na língua grega, para a nossa língua portuguesa, para a cultura que nós temos. Crer é adesão. Aderir. Se você está aderindo a Cristo, se você está aderindo a isso de todo o coração, ele fala, veja o que ele fala, eu creio que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus. Eu sei que ele é o Messias prometido, eu sei que ele veio para me salvar, eu sei que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muda a história. Ele tem não apenas a certeza, ele não quer apenas se batizar, mas ele tem a certeza da salvação, porque ele entende a profecia do Antigo Testamento, ele vê que Jesus cumpriu essa profecia. Eu quero me batizar. O que Filipe fez? Nada. Filipe apenas explicou a palavra. É isso que tem que acontecer. É isso que o Evangelho tem que acontecer. Nós temos que entender que quem acrescenta os que vão sendo salvos, como diz lá em Atos 2, é Deus.
E para que isso aconteça, a gente tem que ensinar a Bíblia. Hoje é muito engraçado. Eu ouço pessoas falando assim: as outras igrejas estão grandes, as igrejas estão enchendo. Pô, se você quer fila, você está no lugar errado. Não é a igreja que vai fazer as coisas estarem cheias. Se fosse assim, Jesus andaria com milhares de pessoas ao seu redor. Jesus começa o seu ministério com 12 discípulos e termina com 11. Não é assim. Não é porque as pessoas estão ao redor gostando, se simpatizando, que vão continuar. Quantas vezes a Bíblia diz que as pessoas estavam com Jesus, quando viam a palavra dura, largavam Jesus? Ele mandou discípulos 2 em 2, 70 de 2 em 2, mas na hora que ele foi para a crucificação, onde é que eles estavam? Pedro, que andou com ele um tempão, Jesus chega em determinado momento e fala: Pedro, a hora que te converteres. Então, é uma coisa que necessita muita compreensão, não é pressa, é Bíblia. Isso é importante. Você tem entendido o que você está lendo? Isso é interessante, você precisa compreender. Você precisa entender o que a Bíblia diz. E quando você passa a entender, você vai entender a salvação, você vai querer ser batizado, porque você vai compreender o que é batismo. Sabe quantas pessoas estão na igreja e não têm certeza da sua salvação? Faça uma experiência na sua igreja. Os pastores que estão aí, né? Faz uma experiência, sem muito alarde. Pergunta quem tem certeza da salvação. Você vai se surpreender como tem gente que tem dúvida da salvação. Batizados. Anos de igreja. 70, 80 anos de igreja. Tem gente que fala assim: eu nasci no ventre da minha mãe, eu já era membro da minha igreja. Impossível. Impossível você viver isso. Isso é um absurdo. A salvação é algo que você tem que compreender. Você tem que aceitar. Você tem que ter a noção do que é. Se arrepender dos seus pecados. É a pregação de João Batista. É a palavra de Pedro. Né? João fala: arrependei-vos e convertei-vos. Pedro fala, quando fala: irmãos, o que faremos? E Pedro fala lá no seu sermão de início de Atos, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É necessário que você reconheça a sua condição pecaminosa pela natureza humana que você tem. Você se arrependa dos seus pecados, você mude, você se converta para Cristo e aceite Jesus como seu Salvador. É disso. Porque o que nós estamos vivendo hoje é um inchaço de igreja, um inchaço de gente evangélica. Todo mundo tem fé, todo mundo é crente, todo mundo sabe Bíblia, todo mundo... E sabe o que Jesus falou? Que nos últimos dias, esse todo mundo vai falar: Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, no teu nome eu fiz aquilo. Ele fala: mas eu não conheço vocês. É isso. Ele fala bem claro: o caminho é estreito. Nós temos que entender isso. A porta para o céu é estreita. Não está naquele caminho largo, estreito. O caminho do céu, ele tem um caminho largo e a porta, o caminho dele é estreito. Você vai passar por ali. É necessário passar. Por isso utiliza a história do fundo da agulha, fundo de agulha onde um camelo passa. Então, a ideia é essa. Precisamos compreender isso. O entendes o que leis de Filipe serve para a gente hoje. Entende o que lê? Serve para você. Quantos textos você lê e você não compreende? Quando você fala em misericórdia, você sabe o que é misericórdia? Quando você fala em fé, você sabe o que é fé? Quando você vai na igreja para pedir, você sabe o que você está fazendo? É muito importante entender. Quando você vai na igreja e fala assim, como muita gente fala: vem aqui, entrega no altar e pede alguma coisa a Deus. Você acha que o altar de Deus é para você trocar? Você acha que o altar de Deus é lugar de troca? Veja o que está acontecendo. Sabe o que tem acontecido? As igrejas estão inchadas, as igrejas estão querendo números, as igrejas deixaram de ser um local de adoração para virar uma comunidade social onde as pessoas vão se encontrar, onde as pessoas acham que os seus familiares vão ser salvos porque fazem parte da sua família, e eles estão iludindo aqueles que estão indo para o inferno. Bom, se as pessoas não acreditam no inferno, não podem se dizer cristãos. Na verdade? Então tem que haver a ideia do inferno, tem que haver a ideia da salvação, tem que compreender que Cristo morreu por causa disso, não houve valor nenhum. Paulo fala isso aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, se não há salvação, se não há vida eterna, é vã a nossa fé. Então a Bíblia diz isso. E as igrejas estão querendo hoje encher para dizer: porque a minha igreja tem não sei quantos membros, a minha igreja está... Querido, a sua igreja conhece Bíblia? A sua igreja estuda a Bíblia? Porque a gente, quando começa a estudar a Bíblia, a gente começa a descobrir que existem pessoas indo para o inferno e elas precisam da salvação.
Porque Deus chamou o seu povo para anunciar a salvação. É para isso que ele chamou. Se não entendo isso, se eu não compreendo isso, que valor eu tenho? Se isso para mim não é importante, por que eu sou cristão? Eu tenho que entender isso. Se eu não prego o evangelho para alguém, o que eu estou fazendo? Se eu não tenho a postura de Filipe, que eu posso estudar, entender e explicar a Bíblia, eu estou na condição de eunuco. Eu preciso compreender a Bíblia. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos compreender o que eu tenho lido. O que você tem lido? Você tem compreendido os textos que você lê? Você tem compreendido a palavra? Isso é muito importante. Você tem entendido o que você lê? Então, nós devemos entender com isso. E veja, após isso acontecer, depois que ele compreendeu, depois que ele aceitou, depois que ele vai ser batizado, porque ele compreende, ele sai da água, né, que Filipe depara, ele se batiza, quando Filipe sai da água, Deus tira Filipe, ele arrebata Filipe, leva ele para outro lugar, precisava de Filipe em outro lugar. E aquele oficial, ele voltou para sua terra feliz, ele vai dar testemunho, ele mudou. É disso que a gente precisa entender. Deus nos chama para testemunharmos da sua salvação. Sabe o que tem acontecido? As igrejas estão inchadas, as pessoas não querem saber de Bíblia, não querem saber da palavra, elas querem saber de autoajuda. Eu quero ir na igreja e quero me sentir bem. A palavra tem que me fazer bem. E sabe o que acontece? As pessoas que precisam da palavra, que as pessoas que estão enfermas, que necessitam, que precisam de alguma coisa, não estão conseguindo mais entender a salvação, nem vão mais às igrejas. Elas vão lá como se fosse qualquer outro clube que tem uma ação social agradável. As pessoas que querem estudar a Bíblia não estão se adequando dentro das igrejas, porque nas igrejas não estão pregando a Bíblia, não estão ensinando a Bíblia. E as igrejas estão se tornando locais de contendas, de desunião, de falatório. Estamos virando um grupo qualquer e onde hoje está acontecendo, sabe o que? As pessoas estão indo para as casas, fazendo reuniões nos lares, porque não aguentam mais esse clube social que se tornou a igreja. A igreja perdeu a sua função de eclesia ou eclésia, como muitos dizem, a função de ser chamados para fora da sua casa para se reunir e adorar a Deus. As igrejas estão se tornando clubes sociais, onde as pessoas vão lá para cada um concordar com as ideias, ou para falar mal da vida do outro, ou para arrumar alguma pessoa, ou para praticar um adultério, ou para fazer qualquer outra coisa, menos adorar ao Senhor. Quando Deus fala para Isaías, lá no início do livro de Isaías, Deus chega falando do povo, que ele fala, a oração que eles fazem, eu tampo meus ouvidos e não ouço. Quando eles entregam para a gente uma oferta, eu não recebo. E ele fala, quem convidou a vocês a pisar na calçada do meu átrio? Porque eu não convidei. As palavras de Deus foram muito pesadas. E nós hoje vivemos a mesma coisa. Achamos que vivemos como os fariseus. Eu conheço a lei, eu cobro a lei, eu faço o que eu bem entendo. Pessoas que não têm compromisso algum com o reino. Pessoas que não querem perder um pouquinho do seu tempo, que na verdade não é perder, é dedicar, é investir no estudo da palavra. Nunca tem tempo. E isso não é ser cristão. Ser cristão é entender o que você lê. É você compreender a palavra, para que ela possa entrar no seu coração, fazer morada na sua vida, e você possa frutificar, dar bons frutos para que as pessoas possam entender a salvação, aceitar a Jesus, porque você explicou. Qual foi a última vez que você pegou um texto da Bíblia e explicou para alguém? Veja que coisa importante. Qual foi a vez que você duvidou de algo da Bíblia, não entendeu, teve dúvida, você queria compreender e você sentou e alguém te explicou mostrando na Bíblia? Porque a gente quer falar, a Bíblia diz isso, você fala, isso aí, diz sim. Não, mas você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não é salvo. Jesus fala o seguinte, olha, tem uma mão arada. E olha para trás, ele não diz em qual momento, mas se olha para trás, não é apto, não está apto, não está preparado para entrar no reino. Ele diz lá nas cartas ao Apocalipse, nas 7 cartas que ele escreve, em todas elas fala assim, se a gente não permanecer firme até o fim, não entraremos no reino de Deus. É até o fim. Então a gente tem que entender isso. Eu preciso compreender isso. Nós não precisamos fazer um oba-oba, querer crescer atrás das coisas. O que nós precisamos hoje é conhecer a palavra de Deus. Eu falo muito sobre isso na minha igreja, eu já falei sobre isso. Adão, acho que eu já falei para vocês aqui, Adão, quando estava no paraíso,
Adão tinha acesso a Deus, ele via Deus. Quando ele peca, ele não percebe que ele não vê mais Deus. Ele acha que pode se esconder de Deus. Então veja como o pecado, ele nos ilude. Você acha que está fazendo algo, mas você está vivendo carnalmente. E Deus está tentando falar com você. Então nós precisamos compreender isso. Esse texto é muito importante por causa disso. Você entende o que você está lendo? Qual é a passagem da Bíblia que você lê e você não compreende? Qual é a coisa que você tem dúvida? O legal daqui, da internet, apesar de ter muita gente conhecida, né, o legal é que você pode colocar um texto de algo que você está vivendo, de um momento que você está vivendo, e a explicação vai para você, vai para o texto. Eu não vou falar da sua vida, do momento que você está vivendo, eu vou falar do texto. Então coloca para a gente poder trabalhar com isso. Isso é muito importante, para que a gente possa compreender. Vamos estudar a Bíblia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, nos aprofundar no que ela tem para dizer para a gente. Isso é muito importante, eu conhecer a Bíblia. O que eu vejo de pessoas que acham que conhecem, que trabalham com coisas, que usam expressões, que cobram coisas, não conhecem nada. E interessante, aquele que não é cristão, aquele que não está dentro da igreja, aquele que é de outra religião, ele quer compreender. Às vezes ele tem até um pensamento crítico, mas ele quer ouvir. As pessoas não têm que explicar, porque elas não sabem. A gente canta cânticos que às vezes as letras do cântico vai contra os ensinamentos bíblicos. Então nós devemos entender isso. Eu só vou poder louvar a Deus, adorar a Deus verdadeiramente, quando eu entender a sua palavra. Então nós precisamos compreender isso. E eu quero convidar você para isso. Eu quero convidar você para a gente passar a fazer parte desse momento. Toda segunda-feira, às 9 horas, 21 horas, eu vou estar aqui. Quando eu não conseguir fazer, eu vou deixar o vídeo. Esse vídeo vai para o meu canal no YouTube também. Espero que eu consiga, eu vou ver ali se eu consigo. Mas eu vou começar a fazer o Entendes o que Lês. A partir da semana que vem, eu vou fazer uma sequência de estudos sobre o Entendes o que Lês. E eu vou começar um estudo atual que eu estou fazendo agora. Vou fazer um estudo para vocês que é sobre o Sermão do Monte. O maior sermão que a Bíblia tem, que é relacionado em Mateus. Eu vou explicar sobre esse sermão, nós vamos começar a compreender e eu vou trabalhar com vocês. Então seria uma coisa interessante. Pensa, o que você acha do Sermão do Monte? O que você já entendeu? Eu vou trabalhar com você o Sermão do Monte e vamos entender o que diz o texto ali. Convido você a participar toda segunda-feira às 21 horas desse estudo. E se você tiver algum texto que você queira compreender, se tiver alguma coisa, fale, que eu vou ler e vou preparar um estudo para a gente fazer isso, tá bom? Eu quero muito a sua presença. Quero ver algumas pessoas que estão aqui para falar. Irmã Regina, tudo bem? Dá um beijo no meu querido pastor, amigo Alzenísio. Saudade do Sul. Falei agora com o irmão João. Saudade do Sul, saudade. O Sul tá no coração, né? Tá no coração e tá nos objetivos. Tá indo, tá indo. Pastor Antônio Joaquim, meu amigo, meu querido amigo. Quem mais está aí? Quem mais apareceu aí? Cristina, Barra Velha. Cristina, tudo bom, Cristina? Beijo nas meninas. Vi a foto, elas tão grandes, bonitas. Que bom. Quem mais está aí? Monique. Oi, Monique, tudo bem? Beijão no teu pai, beijão na família aí. Tudo bom para vocês? Quem mais eu tenho? Cris. Oi, Cris. Amanhã eu tô aí, hein? Amanhã a gente se vê. Legal você aqui, muito bom. Vou lembrar vocês, aquele likezinho, compartilha. Vamos fazer. E eu quero que você mande para eu tirar dúvidas para vocês. Vamos trabalhar. Eu quero trabalhar. Se precisar fazer de mapa, eu faço um estudo, coloco aqui para vocês verem. Mas eu vou tentar trabalhar mais falado. Mas eu vou preparar uma coisa bem legal. A partir de hoje, nós vamos ter aí, voltando, o Entendes o que Lês, onde eu vou trabalhar textos, onde eu vou trabalhar o texto da época. Vou explicar o texto, o que acontecia na época, vou explicar o que o texto está dizendo e vamos fazer algumas aplicações para o dia de hoje. É lógico que você pode fazer aplicação para a sua vida até de forma mais pessoal, mas eu vou trazer uma geral. Eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero ver se eu consigo abençoar a vida de vocês com esses estudos, né? Então isso é muito importante. Oi, Cris. É o Cris. É o Cris professor? É isso? Cristiano, eu acho que é assim, né? Que legal, rapaz. Eu vi uma foto sua aí. Rapaz, quanto tempo, hein? Puxa, que legal. Pessoal de Campo Grande, região ali. Ronaldo, meu querido pastor Ronaldo.
Então nós precisamos, vamos fazer alguns estudos, né? E nós vamos compreender algumas coisas. Eu vou começar aí pelo Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, o maior sermão que tem no Evangelho de Mateus. Nós vamos entender esse sermão aí. Eu convido vocês, tá bom? Escrevam ali os estudos que vocês querem. Toda segunda-feira, 21 horas, 21 e pouquinho a gente começa. E vocês sabem, o vídeo fica aí, podemos compartilhar mais, tá bom? Um beijo no coração, um abraço para todos vocês. Não esqueça de dar o joinha e compartilhar, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo.